A publicidade ajudou a indústria do tabaco a tornar o hábito de fumar em símbolo de elegância e sofisticação. No filme Casablanca, clássico do cinema romântico rodado em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, são marcantes as cenas do ator Humphrey Bogart dando longas tragadas ao som da música As Time Goes By. Muito tempo atrás era bonito, socialmente era elegante, era chique você fumar. Comecei a fumar com 17 anos, praticamente. Eu fumo desde os 14. Fumo desde os 8 anos. Eu fumo desde os 16 anos. Quando é que você começa a fumar? Normalmente, final da adolescência, começo da juventude. Era status. Você fumar numa festa, praticamente a maioria fumava, da minha geração. Eu comecei a fumar também para entrar na moda do pessoal. Essa população tem que ser um alvo de esclarecimento de que realmente fumar faz mal, que não deve fumar. Que o ideal é que quem fuma que pare o quanto antes e quem não fuma que jamais comece a fumar. 31 de maio é uma data mundialmente comemorada, o Dia Mundial Sem Tabaco. Foi o caminho que a Organização Mundial da Saúde encontrou para que a mídia se inteirasse do assunto. Foi determinante para que a população pudesse entender de fato o que era o cigarro. Em 1996, uma lei federal restringiu o uso e também a propaganda de produtos derivados do tabaco em locais coletivos, públicos ou privados, em todo o Brasil. A lei que havia até então, ela permitia os fumódromos, que a gente sabe que isso não protege o usuário de qualquer ambiente. O estado de São Paulo ampliou as restrições da lei federal em agosto de 2009, estabelecendo o fim dos fumódromos como uma das principais medidas. A lei de São Paulo, ela permitiu um grande debate nacional e obrigou o próprio país a ser regulamentado. A partir de agora, uma nova lei federal passa a regulamentar o fumo em todo o Brasil. Olha, a nova lei, né, a lei federal, ela proíbe o uso de produto fumígeno em qualquer ambiente que tenha um mínimo de restrição, como toldos, qualquer espaço onde tenha vedação. Embaixo de toldo, como pode hoje em dia, né, já não vai poder mais. Transporte urbano, pontos de ônibus. E não se pode fumar nos ambientes coletivos, como hall, elevadores, salões de festa. Nenhum desses locais é permitido o uso de tabaco, também em escolas, escritórios, qualquer ambiente fechado, seja público ou privado, não é permitido mesmo o uso do tabaco. Fica proibido o uso de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, narguilé, todos os produtos do gênero. Para mim vai ser uma dificuldade a mais, né? Porque quando está chovendo, não dá para fumar embaixo da marquise, aí não dá para fumar na chuva, enfim, vai dificultando cada vez mais para o fumante. Encontrar algumas alternativas para continuar fumando ou parar de fumar. Os agentes de vigilância sanitária que vão estar fiscalizando todos esses estabelecimentos. Nenhuma das legislações, tanto a estadual como a federal, prevê a pena para o fumante. Não é proibido fumar no país, ele só não pode fumar em ambientes determinados. É o dono do estabelecimento, o responsável pelo estabelecimento, que será penalizado. A publicidade de produtos ligados ao tabaco também ficou mais restrita. Embaixo do seu balcão que vai ter que estar o cigarro. Ele não pode ficar mais em exposição, em grandes outdoors, nada disso. O que ele vai ter que estar no seu local discriminado e sinalizado. Só ali. Não podemos ter cigarro circulando, né? Vendas casadas não pode ocorrer. Isto é, se você leva um, você ganha o segundo. Não pode ocorrer nenhuma publicidade em qualquer lugar público, né? Então está banido totalmente. Em alguns shows, eventos, aquelas pessoas que andam com as bandejas vendendo ou distribuindo cigarro gratuitamente, isso também é banido. Contra a propaganda no maço, você imagina uma criança vendo lá uma imagem ruim. Aquela criança que está vendo ver o pai fumando, ele já fala: pai, mas você vai ter isso aqui, mãe, você vai ter isso aqui. Então, toda forma de você divulgar os malefícios do cigarro é bem-vinda. O padrão para você fumar um cigarro um pouco melhor,
ele é caríssimo. Mas eu acho certo. Ele tem que relativamente também ser caro. Aumento de preço de cigarro é uma medida efetiva. Acho que é um direito nosso de fumar em qualquer lugar. Lógico, em estabelecimento fechado, até acho um pouco errado. Fora do estabelecimento, independente que haja marquises ou não, todos, eu acho que a gente tem que ter o livre-arbítrio de escolher onde fuma. Então, eu acho que essa lei não vale nada, porque é o nosso direito, a gente compra o nosso cigarro com o nosso dinheiro, então eu acho desnecessário isso que estão querendo fazer. Tem a rua para fumar, então não vai me impedir não. Independentemente do rigor da lei, parar de fumar representa um grande desafio para qualquer fumante. Muito difícil ficar sem. Eu consigo ficar sem em alguns locais, mas colocar o pé em algum lugar que já não há mais a restrição, a gente já sai com o cigarro na mão e aí já acende. Eu acho que realmente isso, a longo prazo, o benefício ele vai se tornar grande. E ainda bem, meus filhos não fumam. E isso para mim é importante. Isto é Hollywood. O cigarro desde a década de 60 e 70 foi manipulado pela indústria, isso já é conhecido, inclusive quando houve a abertura dos documentos secretos da indústria, os aditivos foram colocados para aumentar o seu potencial de dependência, de liberar nicotina com mais rapidez, por inclusão, por exemplo, de amônia, de outras substâncias que foram sendo incorporadas ao cigarro. Eles encontraram no uso desses aditivos uma forma de tornar o produto agradável e interessante para os jovens e adolescentes. Aquele fumante que fala que eu fumo a hora que eu quiser eu paro, isso é muito difícil, sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de tratamento. Isso acontece em torno de 5% das vezes. O controle que a gente tenta ter, tem dias que eu pego, separo 5 cigarros. Eu estipulo para mim de meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora. E a gente tenta fazer isso. Tenta. Num primeiro momento você consegue segurar meia hora, 40 minutos, mas dependendo do que você estiver fazendo, você fuma e aí começa. Quando você vai ver, você já em 2 horas, menos que isso, você já fumou 5. O que nós temos hoje é vários recursos de tratamento do tabagismo. Posição de nicotina, que pode ser por adesivo na pele, chicletes, medicamentos que atuam nos receptores de nicotina. O médico vai avaliar cada paciente que tem contraindicação para um produto ou outro, o grau de dependência e vai fazer sua estratégia terapêutica, muitas vezes até associando os medicamentos. A gente usa medicamento por 12 semanas, às vezes utiliza um pouco mais. Às vezes há necessidade de usar um antidepressivo antes, durante ou até mesmo pós o tratamento. Uma coisa muito importante é a psicoterapia, né? Muitas vezes o maior problema de você não conseguir parar de fumar é a dependência que a gente chama de emocional. Normalmente é assim que as pessoas param de fumar, esperando que alguma doença ou alguma incapacidade surja para que o indivíduo consiga se motivar para querer deixar de fumar. Eu conheço pessoas, amigos meus e pessoas do dia a dia que tiveram muitos problemas, né? Atrapalhou demais a vida deles. Alguns se aposentaram até antecipadamente. Tive o caso assim específico do meu irmão. Ele fumava bem também. No sábado à noite, com uma festa na casa dele, com emoção. E no domingo de manhã não acordou, ele faleceu. Mas o cigarro foi um dos casos que fez acontecer isso com ele. Às vezes dizem que você precisa tomar um susto, pretendo não passar. A maior conscientização das pessoas, o amplo acesso a tratamentos e as restrições ao fumo propiciaram redução substancial ao número de doenças provocadas pelo tabaco em todo o mundo. Na Itália tem várias publicações, nos Estados Unidos, na Irlanda, tem várias publicações mostrando que após a lei antifumo, você tem uma redução de internação por infarto de 10% até 25%. Quando a gente olha a prevalência de tabagismo no Brasil, e na maioria dos países do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, as pessoas estão fumando menos. Como o Brasil é um exemplo disso, né? Em 1989, se tinha aí quase 30% da população fumante. Hoje não passa de 15%, 14%. Então é uma redução expressiva, né? Se
você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até o próximo encontro. Tchau!